Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa, hoje recebendo aqui o professor e coordenador da Regional de Ensino Recanto das Emas, professor Leandro Freire. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse período que nós estamos vivendo de pandemia. Lógico, que totalmente diferenciado, né? E quais são as estratégias que vocês estão tendo, professor, lá no Recanto das Emas? Claro que vocês atendem a rede como um todo, mas no Recanto das Emas, nesse período de pandemia. Porque tem alguns professores e alguns coordenadores que sobressaem. Bom, Bispo, quando a gente começou a lidar com essa situação de não ter a possibilidade do ensino presencial, já tivemos que pensar em estratégias de atendimento remoto do ensino. Iniciamos com uma pesquisa para saber qual era o percentual dos nossos estudantes que teriam a possibilidade de ter o acesso online, e por meio de computador, tablet ou celular, sem mencionar qual o meio específico. 82% dos nossos estudantes tinham acesso. 82%? 82%. Mas mesmo assim, 18% em um universo de 30 mil é muita coisa ainda, sem acesso. Então a gente pensou, primeiramente, em toda uma estratégia online, onde a Regional de Ensino do Recanto das Emas foi a primeira regional a construir manuais, cadernos para educação remota em todas as modalidades, inclusive educação de jovens e adultos. A gente montou uma plataforma online onde o professor já pôde ter acesso ali a todas as estratégias de ensino que ele poderia utilizar. Porque o que a gente pensou? Se a gente deixasse para cada escola fazer o seu, talvez a gente não tivesse em tempo hábil. Então eu peguei toda a equipe pedagógica da CRE do Recanto das Emas, da regional, e trabalhei na elaboração desses cadernos e já disponibilizei aos professores. Então o ensino remoto ele já começou de imediato, de forma online. Aí, logo em seguida, nós já disponibilizamos em forma física, já com a produção do material impresso para aqueles alunos que não têm acesso à internet de alguma forma. E como entregar esse material? Que é uma outra dificuldade. Tem a questão da contaminação, tem a questão da distância. A gente montou postos de entrega desse material na região de Águas Quentes, que é uma região que fica a cerca de 22 a 25 quilômetros do centro do Recanto, dependendo da região onde esse aluno residir lá. E toda semana a gente manda esse material impresso lá para a Gerência Regional de Águas Quentes, que é vinculada à administração regional da cidade. A gente entrega esses materiais para os estudantes e depois de 15 dias eles devolvem na gerência, nós recolhemos, levamos para a escola, passamos por um processo de desinfecção do material para que o professor possa dar o feedback, correção das atividades e retomar isso para o aluno novamente. Eu até quero frisar isso aqui, professor Leandro, quando você disse de 18% não tinha um computador, um tablet, um celular. Essa é a realidade aqui do Distrito Federal. Então, aí cabe uma preocupação ao poder público, de uma maneira geral, pensar sobre isso. O tempo é diferente, o tempo é totalmente diferente. Agora, quem deveria, em tese, providenciar esses aparelhos eletrônicos de uma maneira geral, deveria ser o Estado, né? Disponibilizar, porque o aluno é carente, se ele não consegue comprar um celular, como é que vai comprar um notebook, um computador para o estudo? E isso trouxe algum prejuízo de levar essas aulas aos nossos estudantes, professor Leandro? Com certeza, Bispo. A gente tem famílias, por exemplo, que tem lá um aparelho eletrônico, tem um celular, tem um computador, mas às vezes são 5, 6 filhos naquela casa ali. Aí como que você vai compartilhar esse uso? Não tem. Então, mesmo os que têm, já tem uma dificuldade. Acho que a gente deve pensar, sim, em uma maneira de acesso a esses equipamentos por parte dos estudantes. Temos feito campanhas, várias regionais de ensino, inclusive a nossa, a gente fez campanha de arrecadação de eletrônicos, mas ainda essa arrecadação fica muito aquém do que a nossa real necessidade. Acho que ainda mais agora, né, na data de ontem, sendo anunciada a suspensão do retorno das atividades presenciais por tempo indeterminado, a gente vai ter essa dificuldade ainda mais presente. Creio que a nossa Secretaria de Educação já esteja pensando em uma alternativa para fornecer equipamentos para os nossos estudantes, para que eles possam ter o acesso, de fato, ao ensino remoto. Porque tudo está lá na plataforma. Todo o ensino está focado na plataforma de ensino remoto Escola em Casa DF. Aí mesmo você entregando o material impresso, ele não vai ter acesso
amplo a tudo, ele vai ter uma parte reduzida ali no material impresso. E ele precisa do professor dentro de casa também, né? Exatamente. E aí a gente aproveita, professor Leandro, para fazer um apelo ao outro Leandro, só que é o Leandro Cruz, secretário de Educação aqui do Distrito Federal. Pessoa competente, um gestor extremamente habilidoso, que já passou por várias áreas aqui no Distrito Federal e fora do Distrito Federal, inclusive como ministro de Estado em governos anteriores. Eu tenho certeza que com o coração generoso que ele tem, a competência como gestor, vai achar um meio de fazer com que esses equipamentos cheguem à casa daqueles estudantes mais carentes, não apenas do Recanto das Emas, mas do Distrito Federal como um todo. Tenho certeza que ele pensará numa estratégia, porque o mais importante é a educação. E não existe dinheiro desperdiçado. O dinheiro investido em um estudante na compra de um equipamento é investimento na pessoa, é investimento no país, é investimento no crescimento da nossa cidade. Então, professor Leandro Cruz, nosso secretário de Educação, a compra de um equipamento, você está construindo um Distrito Federal melhor, um Brasil muito melhor. E sei que você pode fazer isso. E nós temos a certeza absoluta, professor, eu poderia até te perguntar, o que você acha da volta? Estamos preparados ou não para a volta às aulas presenciais aqui no Distrito Federal? Mas não quero constrangê-lo a isso, já que você hoje é um gestor e está à frente também e é um dos componentes do governo do Distrito Federal. Mas você acha que o ano letivo está comprometido ou é possível salvá-lo exatamente nesse sentido? Na inteligência que vocês tiverem de imprimir esse material, na inteligência de levar as aulas presenciais aos estudantes, para que o ano não seja inteiramente perdido. Qual é a sua visão para que a gente possa fazer com que os nossos alunos, ao final do ano ou no início do ano, tenham o seu diploma? O processo de ensino e aprendizagem, ele não parou e ele não vai parar. Nós só vamos ressignificar os espaços de aprendizagem e utilizar novas estratégias, o que nos é possível nesse período de pandemia. Dentro das limitações, Isso. né? Ninguém esperava, né? Claro. Passar por um momento como esse que a gente está passando, é uma situação que afeta assim, em escala mundial. Mas não deixa de ser um aviso, né, professor? Sim, com certeza. Não deixa de ser um aviso de que a gente tem que estar sempre se reinventando, se ressignificando e certeza absoluta que o ano não será perdido. O que a gente vai fazer é dar ao nosso aluno o máximo de condições possíveis para que ele possa ter uma aprendizagem efetiva, para que ele possa se apropriar dos conteúdos, para que ele possa aplicar isso em prática. Lógico que com as limitações de não ter o espaço físico escolar, que eu afirmo aqui, nada substitui o contato direto do estudante com o professor. Você tem toda uma relação afetiva, uma relação de pertencimento ao lugar que está envolvida quando ele está ali no ambiente escolar. E nós vamos trabalhar para que, quando a gente volte com absoluta segurança. Inúmeras intervenções estruturais estão sendo feitas nas escolas, em todas as escolas do Recanto. Mas é isso que eu ia falar, professor. Antes até do que eu ia falar, lembrando que é o seguinte, então adianta também o Estado fazer a parte dele, os professores fazerem a parte deles, os pais fazerem a parte deles, se o aluno não quiser aprender. Exatamente. É um esforço conjunto de todos, né? Eu tive a oportunidade, professor Leandro, de estar em algumas regionais de ensino, inclusive na do Recanto das Emas. É isso, vocês já conseguiram fazer algumas mudanças para receber esse estudante de volta. Você poderia falar um pouquinho o que vocês já fizeram no Recanto das Emas para essas mudanças estruturais, que as estruturantes, elas continuam? Sim. Todas as escolas do Recanto das Emas receberam já lavatórios na entrada da escola para que o estudante possa higienizar, não só o estudante, mas qualquer pessoa da comunidade que for à escola possa higienizar as mãos logo na entrada. Todas as escolas receberam os totens de álcool em gel, todas as escolas receberam termômetros. Eu tenho uma escola, Bispo, que eu vou startar um projeto piloto lá, onde todas as salas de aula elas vão estar adaptadas para a transmissão da aula em tempo real. A própria sala de aula? A própria sala. Porque quando voltarmos, não vai ter condição da gente ter todos os alunos que a gente tem matriculados ao mesmo tempo na sala de aula. Talvez a gente tenha que reduzir a metade, talvez um terço. Qual que é a proposta? Com a sala de aula adaptada à transmissão em tempo real, o aluno que está em casa, ele acompanha exatamente a mesma aula que está sendo dada.
Mas em suma também, professor, a escola nunca mais será a mesma, o estudante nunca mais será o mesmo. Essa questão virtual, ela veio para ficar, né? Ela não tem aproximar o estudante da escola, a escola do estudante, mas como vai ser exatamente, na sua visão, essa questão das aulas a partir do pós-pandemia? Você já falou uma ideia interessante. Sim. Vai adaptar para salas de aula, mas e daí, a partir daí? Como é que vai mesclar, né? Vai ter que mesclar. Às vezes eu converso até com os colegas professores que são mais radicais. Eles falam, mas aí a gente vai perder o nosso espaço, a tecnologia vai tomar de conta, daqui a pouco não precisa mais da figura do professor. Eu falei, não é bem assim. A tecnologia é cada vez mais marcante no nosso contexto social de uma forma geral. Então ela vai vir como algo complementar. O professor vai ter que ter cada vez mais as tecnologias presentes em sua prática pedagógica. Então, vamos pensar numa estrutura de ensino híbrido, onde metade dos estudantes estão em sala, metade estão em casa. Não vai ter como ser só aquela metodologia tradicional, quadro giz ou quadro e pincel. O professor ele vai ter que fazer uso de outras alternativas, outras tecnologias para atingir aquele aluno dele que não está aí presencialmente, que porventura esteja em casa ou em um outro espaço de aprendizagem. Nós falamos aí do aluno ter o equipamento em casa para que acompanhe as aulas, mas já houve uma época aqui no Distrito Federal que a própria Secretaria de Educação disponibilizava ao professor um tablet, alguma coisa nesse sentido. Isso também acho que vai acabar sendo necessário, né? Porque a tecnologia muda da noite para o dia. Coincidentemente, eu estive no Ministério da Educação como coordenador desse programa, do tablet, que era o UTA, que era primeiramente era para ser um tablet por aluno. Aí mudou-se a estratégia e foi para um tablet por professor. O que aconteceu naquela época? Na demora de se licitar, de se disponibilizar o equipamento, quando o equipamento chegou à mão do professor, ele já chegou de uma forma obsoleta. Ele já não era um equipamento... A burocracia do Estado. Ele já não era um equipamento atual. E por isso, acabou que o uso dele foi muito pouco, foi muito restrito. Mas a ideia é muito boa. Se os equipamentos forem condizentes à realidade, às demandas, com certeza a aplicação dele junto aos alunos era extremamente positiva. Fui formador de um programa que se chamava UCA, Um Computador por Aluno, que uma das escolas piloto foi até no Recanto das Emas. Esse projeto foi maravilhoso. A maioria dos alunos que participaram desse programa eram alunos de 6, 7 anos de idade, onde, na maioria dos casos, era o primeiro contato deles com a tecnologia, com o computador, que não é a realidade de hoje, né? Hoje eu tenho minha filha lá com 2 anos lá, eu acho que ela faz mais coisa no meu celular do que eu consigo fazer. À medida que a tecnologia aumenta, a sabedoria também da pessoa para aprender a manusear isso é enorme, né? Eu, logicamente, estou chegando em meus 60 anos de idade, eu já não sei mexer absolutamente quase nada no computador, num telefone, tanto da modernidade, né, professor Leandro? A necessidade de atualização ela é constante, né? Atualiza-se os computadores, mas a gente acaba não se atualizando. A gente poderia falar sobre tantas coisas, mas infelizmente o nosso tempo é tão curto. Mas aí vai as emendas parlamentares que têm sido tão bem utilizadas por vocês, quem sabe serem utilizadas para comprar esses equipamentos eletrônicos para cada estudante aqui no Distrito Federal. Aí vai uma boa proposta aos nobres parlamentares do Distrito Federal, tanto da Câmara Legislativa, da Câmara Federal e do Senado Federal, nossos parlamentares aqui do Distrito Federal, disponibilizar essas emendas para a compra de equipamentos, agora sim, para os nossos estudantes. Muito obrigado, professor Leandro. Eu que agradeço, bispo. Satisfação total estar aqui com você, para a gente falar de um tema tão relevante para nós. E realmente, é uma ideia que fica. As emendas parlamentares é o nosso recurso facilitador para a gente poder implementar a estratégia de tecnologia na educação. Muito obrigado, professor Leandro. Permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé para você e sua família.